Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. No coração da antiga região de Valley, onde as montanhas estão envoltas em névoa e as densas florestas sussurram segredos ancestrais, erguia-se a igreja de Saint-Antoine de Cedres. A outrora movimentada vila havia congelado no tempo como uma velha fotografia cujas cores gradualmente desbotavam. As silenciosas ruas de paralelepípedos serpenteavam entre casas com persianas fechadas, algumas cujas pedras pareciam ter esquecido o contato humano. A vila parecia viver ao ritmo da natureza, mas era uma natureza envelhecida, desligada do mundo, como se a própria igreja vigiasse em um sono imóvel. Os relógios da aldeia, raros e empoeirados, pareciam ter parado de funcionar, suspensos em uma era distante, congelados na eternidade de outro tempo. O padre Gabriel, um homem de barba grisalha e olhos azuis serenos, fizera deste lugar seu refúgio por mais de 2 décadas. Suas mãos eram marcadas por anos de oração e trabalho árduo, mas seu olhar permanecia tão aguçado quanto de um jovem. Ex-professor de teologia em Lyon, Gabriel escolhera fugir da loucura do mundo após uma tragédia pessoal que ninguém realmente conhecia, uma tragédia que ele preferia manter em segredo. Aqueles que o conheceram antes sabiam que ele carregava feridas invisíveis dentro de si. Aqueles que o encontraram aqui, nesta aldeia esquecida, o viam como um homem sereno e sábio, uma figura quase mística. Os moradores locais o respeitavam. Alguns o amavam profundamente, vendo nele uma figura protetora, uma âncora. Outros, no entanto, o temiam um pouco. Ele tinha esse jeito de olhar para você, um olhar calmo, mas penetrante, como se visse além do que você dizia, como se adivinhasse o que você não queria admitir. Gabriel raramente falava do seu passado. Nas raras ocasiões em que as memórias ressurgiam na conversa, ele delicadamente desviava a discussão, concentrando-se nas pequenas coisas da vida cotidiana. A saúde da aldeia, as necessidades espirituais dos habitantes, as tarefas da igreja. Mas os habitantes sabiam que Gabriel escolhera a solidão voluntariamente. Ele parecia encontrar uma forma de paz na tranquilidade da igreja, este edifício de pedra, desgastado pelo tempo, mas sólido, como uma testemunha de séculos passados. Todas as noites, depois das vésperas, Gabriel ficava até tarde na igreja, sentado sozinho sob as antigas abóbadas. A madeira dos bancos às vezes rangia no silêncio, e os velhos castiçais projetavam sombras bruxuleantes, criando uma atmosfera quase irreal. Ele meditava, rezava, ouvia o sussurro de Deus no vento que filtrava pelas janelas estreitas. Ele amava esses momentos, longe do tumulto lá fora, longe das preocupações humanas. Mas naquela noite, algo estava diferente. O silêncio da igreja tinha um cheiro de cinzas, um cheiro estranho e amargo, como se as próprias paredes sussurrassem um aviso. Um frio congelante enchia o ar, e Gabriel de repente se sentiu observado, como se as sombras dançando acima dos bancos tivessem ganhado forma, consciência. Ele olhou para cima, mas nada havia mudado. Nenhum som, nenhum movimento. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação. Já passava das 10 horas da noite. Uma hora em que a igreja estava deserta, exceto pelas orações solitárias de Gabriel. Mas naquela noite, a porta da igreja rangeu lentamente, quebrando o silêncio. Gabriel olhou para cima. Uma figura entrou. Era alta, ereta e com uma postura imponente. Um homem, vestindo um longo casaco preto, o rosto escondido sob um chapéu velho, como um espectro emergindo da escuridão. Ele se movia lentamente, quase como se conhecesse cada canto da igreja, como se fosse um visitante regular. Seus passos não faziam barulho, e a luz da vela parecia tremeluzir levemente a cada movimento que fazia. O homem parou no centro do corredor, em frente ao altar. Então, sem fazer o sinal da cruz, sem fazer nenhum gesto religioso, virou-se para Gabriel e disse em voz grave, como um eco que ressoava no silêncio profundo da igreja: Pai, preciso confessar. Gabriel, embora perturbado pela hora tardia e pela natureza da aparição, assentiu, convidando o homem a se aproximar. Afinal, ele era padre, e a confissão era a própria essência do seu dever. Apontou para o confessionário. Mas o homem balançou a cabeça sem dizer nada e continuou em direção ao altar, ignorando o local onde o sacramento costumava ser realizado. Não na caixa. Aqui. Em voz alta. Você precisa ouvir, disse ele, como se fosse uma exigência.
Gabriel sentiu uma pressão estranha no ar, uma tensão crescente. Ele examinou o rosto do homem, mas ele ainda permanecia na sombra do chapéu. O padre teve uma estranha sensação de déjà vu, como se tivesse visto aquela cena centenas de vezes em seus sonhos, como se aquele momento fosse inevitável. O ar parecia carregado de uma energia estranha e vibrante, como se algo estivesse se preparando para explodir. As velas do altar tremeluziam, a luz se tornava instável, e Gabriel sentiu a própria respiração falhar por um instante. Muito bem, ele murmurou, com um toque de ceticismo na voz, mas não tinha certeza se era medo ou curiosidade que o fazia falar daquele jeito. O homem se aproximou. Suas mãos tremiam levemente. Ele as tirou lentamente dos bolsos, como se não quisesse que Gabriel visse o que segurava. Em uma das mãos, segurava um pequeno caderno preto e gasto, com as bordas desgastadas pelo tempo. Na outra, segurava uma faca afiada e brilhante à luz da vela. O contraste entre o objeto da oração e a arma da violência parecia surreal. Você leu o que não deveria ter sido lido, disse ele com a voz rouca, apontando para o caderno. Você encontrou a carta de 1911 nos arquivos. Aquela que nunca deveria ter sido aberta. O rosto de Gabriel empalideceu. 2 dias antes, enquanto vasculhava meticulosamente os arquivos empoeirados da igreja, ele se deparara com esta estranha correspondência, esquecida por mais de um século. Uma carta escrita por um padre que desaparecera em circunstâncias enigmáticas. O conteúdo era perturbador. Falava de um culto pagão, de antigos sacrifícios oferecidos a uma entidade sombria e de um antigo pacto entre um nobre local e uma força além da compreensão humana. As palavras pareciam queimar as páginas, e a estranha sensação de que algo perigoso havia despertado naqueles velhos papéis tomou conta de Gabriel. Ele não ousara compartilhar essa descoberta, não ousara imaginar o que ela poderia significar. Este lugar, acrescentou o homem, pertence a outra coisa. E você despertou o que estava dormindo. Gabriel deu um passo para trás, a mente girando com o peso da revelação. O medo, opaco e poderoso, misturava-se à confusão. O homem não havia dito nós ou você, mas o que estava dormindo. E enquanto Gabriel procurava palavras para argumentar com esse estranho visitante, uma brisa gelada invadiu de repente a igreja, como uma porta invisível se abrindo para outro mundo. Era tarde demais. E então, um ruído suave quebrou o silêncio aveludado. Um farfalhar, quase imperceptível, como um sopro em uma tapeçaria antiga. Então, das sombras densas da nave, algo emergiu. Um gato. Preto. Imponente. Majestoso. Ele se movia com lentidão solene, como se conhecesse cada pedra, cada rangido da madeira sagrada. Seu pelo parecia absorver a luz bruxuleante das velas, e seus olhos, 2 clarões de ouro puro, brilhavam com uma inteligência estranha. Nenhum miado. Nenhum som. Apenas o som suave de suas patas no chão de pedra. Gabriel não ousou se mexer. O homem com o caderno deu um passo para trás. O gato não parou até estar exatamente entre os 2 homens. Então, sentou-se, com uma dignidade que não era deste mundo, o rabo enrolado nas patas. O silêncio ficou ainda mais pesado. O homem teve um espasmo. Seu rosto caiu, como se algo tivesse se quebrado dentro dele. Ele gaguejou. Não. Ele não. É impossível. Seus olhos se arregalaram. Suas mãos tremiam como se estivessem sob uma respiração gélida. Ele recuou ainda mais, tropeçou em um degrau e a faca caiu com um baque forte. Então, virou-se abruptamente e fugiu a toda velocidade para a noite, como um homem perseguido por uma criatura invisível. Gabriel ficou paralisado, congelado. Seu coração batia forte, mas ele não sentia medo. Não. Em vez disso, sentia uma tontura profunda. Uma intuição visceral de que o que via à sua frente não pertencia à ordem natural. O gato virou lentamente a cabeça em sua direção. O olhar que lhe lançou não era ameaçador nem gentil. Era um olhar de igual para igual, como o de um juiz. Um olhar antigo e insondável. Então, sem fazer barulho, saltou agilmente para um dos bancos laterais. E com um lampejo de sombra, desapareceu na escuridão da nave. O silêncio voltou a reinar. Mas não era mais o mesmo. Tinha uma profundidade nova, quase sagrada. Como se a própria igreja estivesse prendendo a respiração.
Na manhã seguinte, a polícia encontrou o agressor vagando pela orla da floresta, exausto, coberto de lama e arranhões, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Ele ainda segurava o pequeno caderno preto contra o peito, mas suas páginas haviam sido arrancadas, espalhadas como folhas mortas. Ele repetiu palavras estranhas com voz rouca. Ele me viu. Ele me julgou. Eu não sou mais nada. No hospital, os médicos falaram em delírio psicótico agudo. Mas nenhum sedativo pareceu acalmá-lo. Ele se enrolou assim que a escuridão caiu em seu quarto. E recusou qualquer luz fraca, exigindo que tudo fosse deixado aceso. Como se temesse que o gato voltasse. Mas ainda mais perturbador, quando se tentou identificá-lo, não havia documentos em seu nome. Nenhum vestígio nos registros nacionais. Nenhuma carteira de motorista, nenhum número de previdência social, nem mesmo um endereço. Nem passado nem presente. Como se este homem nunca tivesse existido oficialmente. E, no entanto, ele conhecia detalhes precisos, enterrados nos arquivos da igreja, segredos que nem mesmo os membros mais antigos da aldeia tinham ouvido falar. Falou de um padre desaparecido, de um nobre envolvido em práticas proibidas, de um pacto de sangue feito na sacristia dos fundos há mais de um século. Gabriel, contrariado, decidiu seguir a trilha. Contatou o bispado e contou tudo. Mas a resposta foi assustadora. Silêncio, padre. O que o senhor viu não deve se repetir, nem mesmo entre padres. Pouco depois, ele recebeu uma intimação. Para Lyon. Em particular, em um quarto escuro do palácio do bispo, um cardeal idoso, com o rosto fechado e dedos trêmulos, o recebeu sem hesitar. Este gato, disse ele. Preto. O los dourados. Gabriel assentiu. O cardeal empalideceu e fez o sinal da cruz lentamente. Você não é a primeira a ver, murmurou ele. Mas rezei para que fosse a última. Levantou-se com dificuldade e foi até um armário, que destrancou. De lá, tirou um livro antigo, encadernado em couro escurecido pelo tempo. Na capa, uma simples inscrição em latim: Guardião da Aliança, o Guardião do Pacto. Ele zela por nós há gerações, explicou o cardeal. Ele aparece quando o equilíbrio de poder é ameaçado. Quando os homens quebram juramentos ancestrais. Ele fez uma pausa, olhando para as páginas empoeiradas. Dizem que ele não é anjo nem demônio. Que não serve a Deus nem ao diabo. Ele é mais velho que as nossas brigas. Ele julga aqueles que ousam cruzar certos limites. Aqueles que despertam o que não deveria ser despertado. Gabriel sentiu um suor frio escorrer pelas costas. E se o pacto fosse quebrado? O cardeal fechou o livro. Então esta aldeia não parou de ouvir passos durante a noite. De volta a Saint-Antoine, Gabriel não perdeu um minuto. Seu sono era agitado, seus pensamentos, agitados. O olhar do gato, gravado profundamente em sua memória, parecia guiá-lo, chamá-lo. Ele mergulhou de volta nos arquivos da paróquia, uma sala escura nos fundos do presbitério, que poucos padres ousaram explorar por décadas. Dia após dia, ele procurava, decifrava, copiava, afundando na poeira dos séculos passados. Registros carcomidos pelas traças, cartas amareladas, documentos com tinta desbotada. Então, após uma semana de trabalho árduo, encontrou um diário encadernado em couro, com as bordas escurecidas pelo tempo. A capa trazia uma cruz simples esculpida à faca. Diário de um padre chamado Augustin Delombre, datado de 1898. As páginas iniciais descreviam uma paróquia problemática, colheitas fracassadas, uma nobreza em declínio e o medo crescente do povo. Então, num tom cada vez mais sério, Augustin falou de um homem, o Visconde Armand de Vaury, um nobre arruinado, mas respeitado, amado por seu povo. Ele havia perdido tudo, terras, fortuna, herança. E, ainda assim, recusava-se a deixar a propriedade da família. Segundo o jornal, ele havia buscado uma solução em outro lugar. Gabriel sentiu um arrepio ao ler o resto. Dizem que Armand de Vaury fez um pacto. Não com o diabo, não. Não foi uma barganha infernal. Foi outra coisa. Uma forma de justiça ancestral. Um guardião. Uma entidade ancestral e silenciosa, à beira do visível. Em troca da proteção eterna da Igreja e seus segredos,
O nobre ofereceu o que lhe era mais precioso: seu nome, sua memória e seu direito ao descanso. O preço era claro: silêncio absoluto. O pacto jamais deveria ser mencionado, nem questionado. Qualquer tentativa de romper este selo levaria ao caos. Pois o guardião não estava lá para abençoar. Ele estava lá para vigiar, para julgar, para punir. E o gato era ele. Não um animal, mas a personificação visível daquela justiça ancestral. Ele só aparecia quando o equilíbrio estava ameaçado. Gabriel fechou o diário, tremendo. Compreendeu então por que o bispado exigirá silêncio. E por que certos capítulos dos arquivos haviam sido apagados, arrancados, deliberadamente destruídos. Mas já era tarde demais. Uma semana depois, numa noite sem lua, o fogo pegou fogo. Ninguém viu uma chama surgir. Nenhum som foi ouvido. E, no entanto, de repente, a igreja inteira explodiu em chamas como um fogão a lenha seco. As chamas eram estranhas, de um azul claro em vez do vermelho habitual, quase irreais. Lambiam as paredes sem crepitar, devoravam a madeira sem produzir fumaça. Os bombeiros chegaram com urgência. Tentavam entender o que estava acontecendo. Suas mangueiras pareciam sem força. A água evaporou antes mesmo de tocar as paredes. Levaram horas para apagar o fogo e, mesmo assim, só quando uma tempestade rompeu ao longe, como se enviada por algo maior. Mas em meio às cinzas, uma coisa permaneceu: o altar, perfeitamente intacto, sem vestígios de fuligem, sem lascas danificadas. E no alto do altar, reta, silenciosa, como uma estátua esquecida da Idade Média, o gato preto. Ele encarou Gabriel, imóvel. O mesmo olhar dourado. O mesmo poder silencioso. Então, com um movimento quase sagrado, saltou para o chão. Caminhou lentamente em sua direção, parando a seus pés. Gabriel, desta vez, ajoelhou-se, com a cabeça baixa. O gato olhou para ele por um momento. Depois desapareceu nas sombras da sacristia. No dia seguinte, nenhuma pista. Nenhum sinal de incêndio. Nenhuma silhueta nas câmeras de segurança. Nenhum barulho ouvido pelos vizinhos. A investigação foi encerrada como um evento inexplicável. Mas nos dias que se seguiram, a aldeia mudou. Algo estava no ar. Uma espécie de respeito misturado com medo. Gabriel, agora convencido de que sua missão se estendia além dos sacramentos, decidiu ficar. Recusou a ajuda do bispado. Reconstruiu a igreja à mão, pedra por pedra, com a ajuda dos moradores locais. Renovou a nave, a cruz e os bancos. Mas mandou selar e trancar os arquivos, e mandou gravar estas palavras na porta: toda luz tem seu preço. Ele abriu a igreja dia e noite, oferecendo refúgio às almas perdidas. Mas nunca mais falou do gato, nem do fogo, nem do pacto. E ainda assim, às vezes, muito tarde da noite, alguns moradores alegavam ter visto uma figura negra atravessando a nave. Um reflexo dourado na sombra. Um sopro de silêncio. Um visual antigo. Alguns diziam que a igreja de Santo Antônio era abençoada por um santo esquecido. Outros falavam de um espírito de justiça de outra época. Mas todos que encontraram o olhar do gato sabiam: ele está observando. E se você entrar com uma falta muito grave, ele vai te encontrar.